Muito bem, meus caros alunos, estamos de volta para mais uma aula de eletrônica. Pessoal, esse vídeo agora eu vou utilizar aquela microfonte, né, que eu passei na aula anterior, para a gente fazer algumas análises de sinais dela, tá? Então, depois eu vou mostrar como é que seria a criação e a geração da placa, né, para a gente poder fazer a montagem do kit. Então, eu vou fazer em etapas. Peço desculpas porque o meu computador está um pouquinho ruim, então eu vou fazer separado para não dar problema, tá? Então eu vou fazer esse vídeo e depois no próximo vídeo eu mostro a construção da placa, tá? É problema do computador mesmo aqui que não está muito legal. Mas vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, ó, o que eu tenho aqui é aquele mesmo circuito, tá? Então eu deixei aqui já previamente preparado um voltímetro alternado, né? E um voltímetro aqui DC, tá? Para a gente poder analisar aqui. Então, só para mostrar para vocês, clicando com o botão esquerdo aqui no alternator, né? Então já está aqui, ó, a tensão de 127 e a frequência de 60 Hz, que é aquela que é entregue pela rede na concessionária de energia, né? O que chega nas nossas casas, a gente está analisando ali como se estivesse plugando essa fonte aí na tomada, tá? Então, depois no próximo vídeo eu vou substituir essa parte aqui pelos conectores, né? Ou seja, aquela ponta que vai estar ligado na tomada que você vai colocar diretamente aí lá na parede, tá bom? Então eu tenho aqui o meu circuito, né? Que ele é composto aqui por um resistor de 47K, um diodo, um N4007, depois um diodo Zener 4735, que é para 6 volts, e um capacitor de 100 micro. Tá? E depois aqui eu tenho a tensão. Tá? Então, eu vou colocar aqui para simular. Veja que da rede aqui, por conta de não ser realmente um circuito puramente alternado, né? Vocês veem que parte dele é alimentado com alternado e tem saídas em DC. Então, existe uma interferência. Então, está sendo entregue aqui para o resistor 89.5, 89.4 volts alternado, tá? Lembrando também que tem aqui, ó, o ground, tá? O aterramento do sistema, do circuito. E aqui do outro lado, aqui, ó, eu tenho um sinal DC de 6 volts, tá? Aproximadamente 6 volts. Aqui está dando 6.07. Então, se eu quiser alimentar um circuito de corrente contínua, né? Está sendo entregue aqui 6 volts. Se eu quiser aumentar, eu posso variar aqui em função do diodo. Tá? Eu posso colocar com 3 volts, 4, 5, 12 volts. Então, é só você pegar a especificação do diodo e fazer a alteração. Se eu não me engano, o 4742 ele é para 12 volts. Tá? Então, o 35 é 6 volts. Se eu não me engano, o 4742 é para 6 volts. Então, se eu tiver que alimentar um circuito, está aqui a forma. É um circuito pequenininho, barato de fazer, que serve em algumas situações. É claro que se eu for alimentar algo que tenha uma potência maior, aí isso aqui já não serve, tá? Então esse aqui é um circuito prático, legal de você poder montar. Se você quiser fazer uma iluminação de LED, alguma coisa assim, é um circuito parecido com esse. Aquelas fontes que nós usamos para alimentar o celular e alimentar computadores e tudo mais, elas têm um circuito que é o mesmo princípio, tá? A diferença é que os circuitos que estão lá na nossa fonte, eles têm, além de uma estrutura de segurança maior, né? Em caso de queima, né? Tem algumas partes do circuito para impedir que de repente queime o seu componente, né? Tipo um telefone sem fio, computador, até mesmo um celular. Então, ele queima a fonte, mas não queima o aparelho. Então, tem essa parte. A corrente também é maior, né? Esse circuito aqui, a corrente dele é extremamente baixa, é uma corrente pequenininha, por conta que o desenvolvimento dele é para alimentar um conjunto de LED, para alimentar assim, coisas de baixa potência. Tá? Então, para quem quer fazer alguma coisa que não vai necessitar tanto, dá para fazer um circuitinho aí que vai custar aí, exagerando aí, sei lá, 5, 6 reais, não mais que isso, exagerando mesmo, tá? Ao fato que se eu precisar de alguma coisa com mais potência, eu vou ter que fazer uma estrutura muito mais robusta
e vou ter que usar transformador, e só o transformador já custa aí na casa dos seus 30, 40 reais. Tá? Então, esse aqui é um circuitinho. Bom, eu vou parar a simulação e vamos fazer aqui a análise de sinais dele. Ó. Eu vou pegar aqui ó, o osciloscópio, tá? Lembrando lá daquelas nossas primeiras aulas, tá aqui ó, o osciloscópio. Se nós estivéssemos em sala de aula, o que eu faria? Vocês comprariam esse circuito, a gente montaria na protoboard, que eu já passei para vocês uma aula de como fazer montagem na protoboard. Eu falei que de vez em quando aparecem umas coisas indesejadas aqui, ó. Pronto. Faria a montagem no protoboard, depois a gente faria a leitura do sinal. Então, resgatando aquela aula lá do começo do ano, tá? Então, eu vou pegar uma ponta de prova aqui do osciloscópio, vou colocar aqui, ó, na entrada da minha tensão. Então, isso aqui vai ser a parte A. E a parte B eu vou pegar aqui, ó, na saída, ó, para medir quanto que está saindo. Então, vamos lá. Ó. Já apareceu aqui o osciloscópio, só vou abaixar um pouquinho aqui, ó, só para verificar, ó, a tensão, 89.5.4, e aqui, ó, os 6 volts. Então, tá perfeitinho a mesma coisa. E agora vamos fazer uma leitura aqui de como é que tá esse sinal. Bom, primeiramente aqui, ó, eu vou regular a amplitude. Aqui, ó, vou dar uma ajustada para que a minha onda fique compreendida aqui dentro da área gráfica. Tá aqui, ó. Vou deixar aqui no zero, aqui, ó, ficar bem no meio. Isto. Se eu quiser modificar aqui, ó, a frequência, né? Vai ficando mais difícil de visualizar a onda, ó, tá? Mas eu vou deixar aqui numa posição fácil de visualização, tá aqui, ó. Tá? Então, nesse momento, o sinal A, que é o sinal de entrada lá do 127 volts, ele está aqui, ó, em 20 volts, ou seja, cada quadradinho está valendo 20 volts. Então, vou só dar uma posicionada aqui, ó, isso, ó, junto com essa linha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ó, 13 quadradinhos aqui, ó, tá? Bom, agora, o que eu vou fazer? Tá vendo essa linha azul? Ó, eu vou desabilitar os outros canais que eu não estou usando, ó, o C e o D. Desabilitei. Só ficou aqui, ó, a onda alternada de entrada, 127 volts de amplitude, tá? E a onda senoidal, ó, senoidal não, contínua, que é o ponto azul, que é a saída, tá? Que no caso aqui, ó, tá com uma amplitude de 5 volts. Olha o que está acontecendo, ó. A minha tensão aqui, ó, não é de 6 volts e ela não é contínua, então praticamente ela nem aparece aqui, ó. Fica apenas um risco, um traço. Tá? Então vamos aqui, ó. Ó, eu estou modificando, tá, o tipo de onda que é alternada para contínua e estou rebaixando a tensão de 127 aqui, vamos dizer 89, para 6 volts de tensão contínua. Então tá aí, ó. Só que esse é o detalhe que eu queria mostrar para vocês. Olha o que acontece à medida que eu vou modificando aqui, ó. Eu passei aqui de 5 para 2, agora eu vou passar para 1. Ó, percebo que está tendo uma pequena diferença aqui na linha azul. Olha só. Vou mudar mais um pouquinho, ó. Ele vai subir, ó lá. Agora está em 0,5 volts. Ó, mais um. Olha lá. Tá vendo? Ela não... a minha tensão aqui, ó, o meu parâmetro da linha do canal amarelo aqui, ó, do A, continua o mesmo. Eu estou modificando só o canal azul, que é o B. Que antes estava bem contínuo. À medida que eu vou deixando ele mais refinado, ó, eu vou notando uma variação nele, ó. Tá vendo? Então, o que eu estou fazendo? Ó, eu estou olhando o meu sinal, praticamente, ó, agora ele já está em a casa aqui, ó, 20 milivolts, tá? Então, é uma onda que quando eu coloco ela na mesma escala, praticamente é uma linha retilínea ali, ó, uma corrente contínua. À medida que eu vou modificando a escala, ó, ela vai aparecer nessa ondulação. Isso aqui é um dente de serra, tá vendo? Então, o que acontece? Essa fonte, ela serve muito bem para a gente ter esse conceito. Desculpa que as motos aqui estão bem barulhentas hoje. O que acontece?
esse sinal, ele está mostrando para vocês o seguinte, olha. Aparentemente, ele é retilíneo, tá? E aí, à medida que eu vou refinando o meu sinal, vou deixando ele, o meu parâmetro lá no osciloscópio mais preciso, eu identifico que existe uma certa interferência nesse sinal aparentemente retilíneo. E aí, ele começa a aparecer aqui, ele se apresenta como um sinal praticamente alternado, ó, quase como um dente de serra. Bom, num circuito como esse, que eu quero alimentar um LED ou uma coisa de baixa potência, assim, isso não vai interferir, tá? Porque a interferência dele é muito pequenininha, ou seja, está em torno de 20 milivolts ali, tá? Eu vou até passar para 10 milivolts, ele vai ocupar 4 quadradinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Tá vendo? Então, ele é bem pequeno, tá? Eu vou voltar agora na mesma escala que é do B, ó. Deixar os dois na mesma escala, ó. Tá aqui, ó. Esse está com 2, o outro está com 20, ó. Eu podia até deixar esse aqui com 20 que não vai modificar nada, ó. Tá os dois aqui, ó. 20 e 20. Tá vendo? Então, para esse tipo de circuito, praticamente não tem interferência nenhuma. Mas, se fosse um circuito de comunicação, aí sim teria interferência, a interferência seria bem grande. Ou seja, eu estou falando que um circuito desse tipo vai trazer complicação se eu estiver fazendo comunicação entre máquinas. Tá? Então, se eu tiver um pacote de dados, um protocolo de dados que eu estou enviando entre o computador e a máquina, e eu não tiver uma retificação desse sinal, vai ter problema. Então, o que a gente trabalha agora? Com filtros, tá? Filtro de resistor, filtro de indutor, filtro de capacitor, filtros de diodo. Então, esses elementos servem para deixar essas imperfeições, mesmo que muito pequenas, de acordo com o sinal que eu quero. Por quê? Essas interferências num sinal binário, né, que ele vai oscilando entre 0 e 1, 0 e 1, e um pacote de dados significa valores, essas interferências podem trazer problemas para a comunicação de máquinas, inclusive fazendo comandos errados. Tá? Então, na eletrônica, trabalha-se muito com circuito com filtros. Aquela fonte que eu comentei com vocês, do celular, que alimenta o computador, elas possuem esses filtros. Então, além desse circuito parecido com esse que eu mostrei para vocês, é claro que tem diferenças aí por causa da corrente, que eu já mencionei, além disso, tem filtros. Por quê? É um sinal que vai chegar ao seu computador, o seu computador vai ler esse sinal de entrada e não pode ter esse tipo de interferência, porque senão o desempenho da sua máquina não vai ser bom. Tá? Então, essa aí é uma das informações que eu quero mostrar o conceito utilizando um circuito bem simples, tá bom? Então, essa aí é a ideia principal desse vídeo, tá bom? Pessoal, então, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Deixa eu voltar aqui, ó, para vocês verem uma última vez, tá? Vou fechar aqui o osciloscópio, tá? E a minha atenção tá lá, trabalhando, funcionando, tudo bem? Galera, no próximo vídeo eu mostro para vocês lá como é a geração da placa para fazer a construção dessa pequena fonte aí. Valeu? Pessoal, um forte abraço aí. Até mais.